live de hoje sobre vitamina B12 no lugar mais aleatório impossível. Mas vamos lá conversar sobre essa vitamina tão importante que todo mundo tem tanto medo. Olá, boa noite, boa tarde / noite. Como é que vocês estão? Desculpa pelo atraso, gente, atrasei alguns minutinhos. Tava fazendo um vídeo pro Reels que eu não imaginei que ia demorar tanto tempo. Bora de dar coraçãozinho aí do lado. Bora de dar coraçãozinho pro Instagram mandar essa live pra todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre a vitamina B12, a tal. Como? Deixa eu ver se as perguntas estão aqui. Todas as perguntas de vocês estão aqui. Tem 1 milhão de perguntas, tá, gente? Muito provavelmente não vou conseguir responder todas. Eu vou fazer essa live, uma live mais curta, tá? Eu vou fazer uma introdução sobre a vitamina B12 pra falar um pouco pra vocês sobre ela, assim, uma introdução basal, né? E aí depois, o que for faltando da minha explicação, eu vou respondendo com as perguntas de vocês, tá bem? Hoje a gente vai falar sobre a vitamina B12. Por que eu quero falar sobre ela? Porque ela é uma das principais questões que ocorrem para uma pessoa que vira vegana. Então, tu vira vegana, uma das primeiras coisas que te perguntam é cadê as proteínas, né? E depois já pergunta, mas eu ouvi falar da vitamina B12, não tem que tomar B12? E quem é vegano acaba tendo bastante medo também de ter deficiência de vitamina B12. Mas aí eu fico perguntando, quantas dessas pessoas que fazem essas perguntas realmente entendem alguma coisa sobre a vitamina B12? Quantas dessas pessoas realmente sabem o que ela é, para que ela serve, tá? O que causa a falta dela, quais são os sintomas da falta dela, como suplementar, se adianta comer algum tipo de comida. Muito pouca gente sabe essas coisas, tá? Então, vamos conversar sobre isso. Tem 1000 perguntas aqui de vocês, tá? Antes de tudo, eu só vou dar uma introdução sobre a vitamina B12, para vocês entenderem um pouquinho melhor o contexto dela. Então vamos lá, a gente tem 2 tipos de vitaminas que a gente tem que consumir, tá? As vitaminas lipossolúveis e as vitaminas hidrossolúveis. Na verdade, assim, vamos começar lá do começo. Existem 2 tipos de nutrientes que a gente tem que consumir ao longo do dia. Os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são carboidratos, proteínas e gorduras. Eles são os nutrientes que nos fornecem calorias, que fornecem energia para o nosso corpo e que fazem a gente ganhar ou perder peso. Tá? Então eles têm que ser consumidos ao longo do dia. E a gente também tem os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. São elementos que eles participam de todas as nossas reações químicas, tá, no corpo. Então eles participam de todas as cascatas metabólicas. Eles são extremamente importantes para o bom funcionamento e para a homeostase do nosso corpo. Porém, eles não dão energia direta para o nosso corpo. Eles fazem energia indireta, né, gente? Então eles participam dos processos que levam o nosso corpo a ter energia, a criar hormônios, a criar músculos, a criar colágeno, a formar, por exemplo, anticorpos, tá? Então eles participam de tudo isso. A gente tem 2 tipos de grupos de vitaminas, as lipossolúveis e as hidrossolúveis. As vitaminas lipossolúveis são vitaminas que elas têm um metabolismo parecido com o metabolismo das gorduras no nosso corpo, tá? Então elas são absorvidas junto com o nosso colesterol, por exemplo. É o caso das vitaminas A, D, E e K, a gente até fala ADEC, né, para ficar mais fácil para lembrar. Então as vitaminas A, D, E e K são vitaminas lipossolúveis. As vitaminas lipossolúveis, elas se depositam no nosso tecido adiposo. Então elas fazem um estoque, o nosso corpo estoca vitaminas lipossolúveis, tá bom? Então estoca vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Não é à toa, por exemplo, que a vitamina D, se tu toma ela por um bom tempo e deixa ela bem boa e depois continua tomando sol, tu consegue fazer um estoque bem bom e às vezes tu não precisa suplementar, tá? Vitamina A, mesma coisa. É raro a gente suplementar a vitamina A. Agora, as vitaminas hidrossolúveis, elas são vitaminas que não fazem estoque no nosso corpo. A gente tem que consumir elas diariamente, tá? Que são o caso das vitaminas do complexo B e da vitamina C. Então elas a gente tem que consumir. Então tu não pode comer laranja por uma semana e depois ficar um mês sem comer laranja, tá? Tu pode tomar uma temporada de sol e depois ficar no inverno sem tomar sol, porque tu vai ter um bom estoque de vitamina D. Claro que hoje em dia isso já não é tão verídico mais, né?
porque a gente não pega mais sol adequadamente. Então, ninguém pega tanto sol mais, o sol não é mais parte da vida das pessoas, a gente acaba ficando muito preso dentro de prédios, né, de escritórios. Então, acaba que a grande maioria das pessoas hoje tem que suplementar mesmo, tá? Mas num mundo ideal, né, no mundo ideal, a gente poderia, né, teoricamente, só tomar sol numa época do ano e depois passar uma época de estiagem de sol, tá? Mas as vitaminas hidrossolúveis não. Tanto é o caso, né, das embarcações que as pessoas tinham muito escorbuto, que é aquele problema na gengiva por falta de vitamina C, porque ficava muito tempo sem consumir frutas nem nada que tinha vitamina C e aí acabava ficando com escorbuto. Então, as vitaminas do complexo B e a vitamina C precisam ser consumidas diariamente para que a gente crie um bom estoque. E aí, dentro das vitaminas do complexo B, o que elas fazem, tá, gente? A gente pode generalizar um pouco, a função delas no nosso corpo, tá? Que tem função principalmente, por exemplo, no metabolismo muscular. Então, pra gente ter força muscular, pra gente ter energia muscular, elas são extremamente importantes. Elas também são importantes pro nosso sistema hematopoético, ou seja, para a formação de células sanguíneas. Então, o ferro é importante para produzir hemácias, pra gente ter bastante células que levam oxigênio? Sim, é importante. Mas as vitaminas do complexo B também, a B12, a B6, a B9, são extremamente importantes. Elas também fazem parte do metabolismo de proteínas, tá? Elas também fazem parte do bom funcionamento do nosso sistema nervoso central. Elas são todas importantes para todos esses aspectos. Como vocês podem ver, elas são bem gerais, né? As vitaminas e os minerais, eles tendem a ter funções bem gerais. Eles não tendem a ser tão específicos, tá? Claro, tem algumas especificidades, porém a gente pode agrupar eles nesse grande grupão e facilitar a compreensão, né? Não precisa ficar lembrando de cada uma. A vitamina B12, em especial, ela é uma vitamina mais complicada para todo mundo hoje em dia. Por qual motivo? Ela não está presente nos alimentos de origem vegetal. Qual que é a grande questão? Elas são vitaminas produzidas por bactérias que estão presentes no solo, tá? Então, bactérias do solo, da terra, tá? Da água do rio. As bactérias que estão presentes nesses microbiomas produzem vitamina B12. Quando elas produzem vitamina B12 e os animais vão lá e comem aquela grama, eles comem aquele pasto, eles comem os bichinhos que estão no solo, ou eles bebem água de um rio, eles acabam absorvendo a vitamina B12. Porque para os animais, e eu incluo nós aqui, porque nós também somos animais, a vitamina B12 é essencial. A gente precisa dela, porque ela faz parte das vitaminas do complexo B que a gente precisa consumir. Já as plantas não. As plantas não utilizam a B12 no seu metabolismo. Então, por isso que elas não absorvem a vitamina B12 assim como a gente. Portanto, a vitamina B12 fica depositada por fora, tá? Na área externa dos vegetais. Então, sim, se tu tem uma plantação orgânica, naturalzinha, tu sabe que a tua terra é fértil, que a microbiota da tua terra não tá destruída, que não tem agrotóxico, e tu pegar e tu comer, teoricamente, é pra te comer B12. Mas qual que é o grande problema, né? Hoje a gente tem problemas muito graves de contaminação de solo, né? E isso pode gerar parasitoses graves. Então, eu não indico que tu vá comer terra, tá? Infelizmente, hoje a gente acabou se afastando muito de uma possibilidade de ter essa alimentação um pouco mais natural, tá? Claro, tu pode ter, mas não é a minha indicação tu comer terra. Hoje em dia não vejo isso como algo positivo, porque a gente não tem certeza da limpeza daquele lugar. E em questão dos outros alimentos, também não adianta a gente achar que vai ter na superfície de uma berinjela ou de uma abobrinha vendida no mercado, por exemplo, porque aquele vegetal, primeiro, que ele passou por lavagem para estar ali, então já foi retirada aquela B12 que estava na superfície dele. E, por outro lado, também a microbiota das terras que são cultivadas com agrotóxicos, com pesticidas, tá? Com substâncias químicas, elas já estão diferentes, não é mais a mesma microbiota, as bactérias já morreram, então a tendência é produzir muito pouca B12. E aí, como que faz, então, para os animais de corte não morrerem, não terem doenças? Eles recebem suplementação na ração, porque hoje até eles mesmos teriam deficiência. Então, na ração dos animais de corte, do boi, da vaca, dos animais que as pessoas consomem, existe vitamina B12 sendo suplementada. Então, a pessoa que consome alimentos de origem animal,
na verdade, por causa da B12, na verdade, ela está apenas consumindo uma suplementação indireta. E qual que é o grande problema dessa suplementação indireta? O animal, quando ele come aquele suplemento, ele nem sempre vai absorver tudo aquilo que ele consumiu, né? Ele vai utilizar aquilo para os processos metabólicos dele, ele vai utilizar aquilo para, sei lá, a produção de dejetos dele, urina, fezes, enfim. Nem sempre ele vai traduzir aquilo para a musculatura dele, que é o que as pessoas vão consumir. Então, a tendência é que a dosagem, né, que a concentração de vitamina B12 na carne desses animais seja extremamente baixa. Então, para a grande maioria das pessoas, quando elas consomem essa pequena quantidade, elas não conseguem fazer uma boa metabolização. Por quê? A vitamina B12, quando consumida através do alimento, ela precisa ser quebrada. Ela está junto da proteína, ela está grudada na proteína e ela precisa ser quebrada. Então, quando o nosso estômago ele digere a B12, ele vai separar ela da proteína primeiro, aí depois ele vai juntar ela com o fator intrínseco, que é uma substância que é produzida pelo nosso estômago. Junto com isso, a gente calculando assim na população mesmo, se vê que a deficiência de vitamina B12 hoje entre onívoros, que são pessoas que comem carne, fica entre 40%. E os vegetarianos fica em torno de 50%, tá? Então a gente vê que as pessoas que não consomem B12 at all, não consomem mesmo, porque são os vegetarianos e veganos, elas têm uma deficiência de vitamina B12 que é praticamente igual às pessoas que comem carne. E aí isso eu vou dizer pra vocês, assim, em questão clínica mesmo, de atendimento, a minha experiência clínica é essa. As pessoas que comem carne têm deficiência de B12, praticamente todas elas. Então é muito importante que um profissional da saúde, hoje em dia, saiba suplementar adequadamente e avaliar o exame do seu paciente adequadamente, né? Bom, gente, eu dei uma introdução, faltou várias informações, então eu vou ler as perguntas de vocês para ver qual que eu vou responder, tá? Ó, vamos lá então. Então, vou lá no início, tá? Essa aqui. Vamos lá, vou botar essa aqui, ó. Minha B12 está entre o determinado na laudo do exame médica. Por que eu botei esse aqui? Essa pergunta, gente, ela tá muito confusa. Minha B12 está entre o determinado no laudo do exame médico. A médica disse que o ok é o ideal. Então, gente, quando a gente pede o exame de vitamina B12, a gente pede vitamina B12, tá? O valor de referência dele no laboratório fica em torno de entre 200 a 800, 200 a 1.000, 100 a 800, depende do laboratório, tá? Cada laboratório tem o seu valor aí de referência. Qual que é a grande questão? A gente, quando vai avaliar a B12, não dá para avaliar ela com os valores de referência. Por quê? A vitamina B12, ela faz parte de um processo de reciclagem da homocisteína, que é uma substância que aumenta o risco cardiovascular, em grávidas aumenta o risco de pré-eclâmpsia, aumenta o risco de... pré-eclâmpsia, era isso que eu queria falar mesmo, tá, gente? Aumenta o risco também de defeitos no tubo neural. E a vitamina B12 está envolvida no processo de reciclagem dessa substância. Ou seja, a homocisteína é formada no nosso corpo e ela deve voltar a ser o que ela era antes. Nesse ciclo de reciclagem, a gente tem a B12 e a B9, que é o ácido fólico, como cofatores. Então, às vezes a gente vai avaliar a vitamina B12 e ela tá ali no valor de referência. Porém, a homocisteína dessa pessoa já está alta. Ou essa pessoa já está apresentando alguns sintomas de deficiência, como, por exemplo, um formigamento na perna quando ela senta com a perna cruzada. Ou então ela já está sentindo, por exemplo, algum déficit de memória, ela não consegue mais se lembrar tão bem das palavras, ela vai falar uma palavra e fica remoendo, não consegue lembrar exatamente qual palavra que é. Tá sentindo que aquela perda mais de memória recente, assim, coisas básicas, não coisas antigas, né, gente? Não é uma perda, não é uma perda drástica de memória, é uma coisa leve que a pessoa vai sentir. Aquela dificuldade na cognição, então tu vai estudar, tu já não consegue mais prestar tanta atenção, tu não tem um aprendizado tão bom, uma retenção tão boa. Os sintomas cognitivos e neurológicos, eles são os primeiros a aparecer na deficiência de vitamina B12, tá? Depois a gente começa a ter essas coisas de
formigamento nas pernas e vai piorando a questão cognitiva. E aí, por último, quando a deficiência já está instalada há muito tempo, já está quase irreversível, a gente pode vir a ter demência, tá? Tem pessoas que têm demência por deficiência de vitamina B12 e pode ser irreversível essa demência se a vitamina B12 não é dosada por muito tempo na vida. Então, sim, tem que cuidar para não ter deficiência de B12. Então, quando a gente olha o valor de referência, a gente não pode olhar só a B12, tá, gente? A gente tem que olhar a B12, a gente tem que olhar o ácido fólico também, como é que ele tá. Ele tem que estar acima de 15. E a gente tem também que olhar a homocisteína, que tem que estar abaixo de 8. Então, se a homocisteína está abaixo de 8, beleza, aí tudo bem. Então, quando se fez estudos para avaliar qual taxa de B12 geralmente deixava a homocisteína e o ácido metilmalônico, que é uma outra substância derivada do metabolismo da B12 e que aumenta quando falta B12, e que esse aí é diretamente relacionado à B12, não tem ácido fólico envolvido também. Quando foi feita essa análise para ver qual o valor de B12 que mantinha o ácido metilmalônico e a homocisteína ok, era o valor de 490. Então, a gente sempre tem que deixar a vitamina B12 acima de 490 por razões de segurança, tá? Caso tu não possa fazer os outros exames, o exame de ácido metilmalônico é um exame um pouco mais caro, então ele geralmente não é solicitado. A homocisteína pode ser solicitada muito facilmente pelos convênios, porém, se o teu médico não quiser solicitar, ele quiser solicitar só B12, tu fala aí, ó, tem que estar acima de 500 para ser, tá? Eu geralmente deixo para os meus pacientes ali por 600, 700, porque não existe um limite de toxicidade para B12, não existe valor de toxicidade. O que existe se a vitamina B12 está acima de 1000 sem tu ter suplementado, isso pode representar neoplasia. Não quero assustar ninguém aqui, não quero ser Google que fala que todo mundo tem câncer. É muito poucas pessoas que têm isso e para algumas pessoas não é neoplasia também, tá? Mas é algo que vale a pena olhar. Quando ela tá acima de 1000, vale a pena dar uma pesquisada e entender o porquê que isso tá acontecendo. Agora, se ela tá acima de 1000 porque tu suplementou, beleza, tá? Não é um problema. E também, né, pra neoplasia tem vários outros sintomas que a gente também tem que sempre avaliar, né, gente? Então não se desesperem em relação a isso, mas é só uma dica pra vocês sempre olharem como tá a B12 de vocês, fazerem uma suplementação com alguém que entenda, não fazer suplementação por conta própria. A vitamina B12, ela participa do metabolismo das células do sangue, como eu falei antes pra vocês, e também participam desse metabolismo o ferro, o zinco, a vitamina B6, a vitamina B9. Então, quando tu suplementa só uma coisa, às vezes, pode ser que as outras vão diminuir. Se tu já tem uma deficiência de ferro e tu suplementa só B12, vai piorar o teu ferro, vai piorar o teu ácido fólico. Então, não suplementa sozinho, tá? Sempre vai em algum profissional. Vamos ver outra pergunta agora. Aqui, ó. Já respondi essa aqui. Ó, precisa tomar todos os dias para sempre ou de tempos em tempos? Cara, todos os dias para sempre é uma frase muito forte, sabe? Tu vai ter que tomar todos os dias, muito provavelmente para sempre, ainda mais se tu é vegana, tá? Porém, é a mesma coisa que tu pensar que é algo que tu tem que comer todos os dias, tá? Como as pessoas que são onívoras também acabam dependendo, é basicamente a mesma coisa, tá, gente? Infelizmente, hoje em dia, a gente não tem mais como querer ser tão 100% natureba, porque a gente vive num mundo que já foi muito modificado. A natureza já não é mais a mesma, as plantações já não são mais as mesmas, a terra não é mais a mesma, a gente tem muita industrialização, muita modificação da microbiota da terra. Então, assim, não dá pra querer ser assim, ai, nossa, não vou tomar nada na minha vida. Tu pode não tomar, mas tu pode ficar doente por isso, tá? Infelizmente, do jeito que a sociedade está hoje, algumas coisas às vezes precisam ser suplementadas, tá? Então é importante vocês aceitarem isso dentro do coração de vocês. E B12 não aumenta com comida, tá, gente? Ó, vamos lá. Melhor injetável, comprimido ou sublingual? Aí é melhor o que tu prefere. Eu não gosto da injetável. A injetável é uma injeção muito dolorida, tá? Ela é uma injeção mais oleosa, então ela dói muito. Tem pessoas que até desmaiam com a injeção. Eu fazia em mim sozinha quando eu comecei a ser vegana, porque, né, gente, vida. Porém, não recomendo que se faça em casa, tu tem que saber fazer. E assim, fica chato, fica difícil. Tu vai ter que ir numa farmácia pra alguém aplicar em ti, então pagar a aplicação dolorida,
é meio chato. E além disso, o nível sérico, o nível no sangue, ele sobe muito rápido com a vitamina B12 injetável. E, opa, saiu a pergunta. O nível sérico, ele sobe muito rápido com a B12 injetável e também desce muito rápido. Eu prefiro suplementar via oral sempre. Dosagem é uma dosagem personalizada, tá? É uma dosagem pessoal. Cada pessoa vai precisar de uma dose de vitamina B12, porque depende depende de como tá a tua B12. B12, se a tua B12 tá 50, tu vai precisar de uma dose. Se a B12 da outra pessoa tá 100, vai precisar de outra. Se for 300, vai precisar de outra, tá? Então, assim, não tem como eu te dizer exatamente qual é a dose que tu vai precisar, tá? Isso aí tu vai ter que ver com um profissional. As doses ficam em torno de 500 microgramas a 2.000, 5.000 microgramas, porém é muito pessoal. E sempre quando a gente vai fazer o tratamento, a gente primeiro faz a dosagem para subir, né, a dosagem de suplementação, e depois a gente faz a dosagem de manutenção, quando a gente consegue chegar no valor ok de vitamina B12. Vamos para outra pergunta. Suplementação de vitamina B12 causa espinhas? Tem alguma relação? Sim, a suplementação de vitamina B12, principalmente quando feita em dosagens um pouco mais altas, ela pode sim causar acne. Porém, ela é uma acne que é circunstancial, uma acne causada única e exclusivamente pela suplementação. E aí a recomendação é baixar a dose. Quando eu tenho paciente que tem uma sensibilidade cutânea muito grande, eu suplemento a vitamina B12 líquida. E aí eu suplemento a vitamina B12 líquida e aí vou baixando a dose até encontrar a dose que a pessoa consegue tomar sem ter acne. Então conversem com o profissional que está suplementando para vocês ou consultem comigo, né? Ó, Adriana, quanto tempo! Saudades! Que legal que tu tá vegetariana! Maravilha! Que bom te ver por aqui, adorei! Então bora lá ser cada vez mais vegetariana. Ainda mais hoje, né? Dia do veganismo. Posso suplementar B12 e ferro ao mesmo tempo? Claro, problema nenhum. Pode, inclusive, tá na mesma fórmula, tá? Ótimo. Se tem que suplementar a B12 e o ferro, tem que suplementar os dois. Pergunta boa. A B12 é absorvida pelo estômago ou pelo intestino? O processo digestivo, ele acontece nos dois, né? Porém, como eu falei antes pra vocês, o estômago quebra a B12 da proteína, ou então tira da cápsula ali, né? E o intestino absorve. O intestino delgado, tá, gente? É no final do ilho. Final do intestino delgado é que a gente absorve a vitamina B12. No nosso intestino grosso, a gente até produz um pouco de B12. As bactérias do nosso intestino grosso produzem um pouquinho. Porém, a gente não consegue absorver essa vitamina que tá lá no intestino grosso, porque ela é absorvida antes. Então, não tem muito o que fazer. Isabela, eu já falei eu já falei o valor ok, tá? Mas é 490. Mas eu já falei, gente, prestem atenção. Preciso começar a suplementar assim que parar de comer carne? Olha, daí tu vai ter que ver aquilo ali que eu te falei antes, né? Às vezes, mesmo comendo carne, tu vai ter que suplementar. Então, não é porque tu parou de comer carne que tu vai ter que suplementar. Mas com certeza, se tu parar de comer carne, em algum momento tu vai ter que suplementar a vitamina B12. É importante, sim, tá? Mas não precisa sair correndo, assim. Tu pode mesmo quando tu tá... perguntar aqui quais sintomas, já falei. Eu só preciso suplementar, esse aqui. Eu só preciso suplementar caso esteja com déficit? Sim, só se tu estiver com déficit. Se tu estiver com a tua vitamina B12 em 700, não tem por que tu suplementar. Tu suplementa quando ela começar a baixar. Eu tenho pacientes que assim, quando vem consultar, a vitamina tá lá em 500. Aí eu vejo assim, essa pessoa já tá vegana há um tempo. Essa vitamina B12 já vai começar a baixar, muito provavelmente. Então eu já vou começar com uma dose bem baixinha, tá? A gente começa com uma dose bem baixinha e aí vai deixando aumentar um pouquinho. A B12. A Levi Cândida perguntou, alguma relação de declínio de B12 e Hashimoto e hipotireoidismo? Sim, o hipotireoidismo também pode causar um pouco de hipocloridria, tá? Então pode ser uma coisa que vai fazer tu absorver menos a B12, tá? Suplementação de B12 sempre me deu alergia. Tem pessoas que têm alergia, tá, gente, ao cobalto. E ela é a metilcobalamina, né? Então ela tem o cobalto. Aí o que é recomendado, tá, gente, é fazer suplementação com dosagens bem baixinhas pra tu ir se dessensibilizando. É isso, dosagens bem baixinhas. E aí, aos pouquinhos, tu vai conseguir começar a usar, muito provavelmente. De quanto em quanto tempo preciso checar minha B12?
tu tem que checar a tua B12 de acordo com o que o teu médico te orientar, tá? Eu, assim, cara, pra alguns pacientes eu peço retorno a cada 3 meses, alguns voltam em 6, alguns voltam em 1 ano. Muito, muito, muito pessoal isso, tá? Isa, eu não atendo convênio, eu atendo só particular, tá? O que tu pode fazer é pegar a nota fiscal pra ti depois pedir reembolso do teu convênio, mas eu não atendo convênio, tá? B12 acima do valor de referência causa algum problema? Se for por suplementação, não tem problema nenhum, tá? Se a tua B12 estiver acima do valor de referência, sem tu ter suplementado nunca na tua vida, vale a pena tu pesquisar o que pode estar acontecendo. Ai, um mosquito me mordendo no pé. Vale a pena tu pesquisar o que pode estar ocasionando este acúmulo de B12 no teu corpo. Vamos lá. Mais algumas perguntas aqui. Meu Deus, tem tanta pergunta, gente. É bom que tem várias pessoas. Várias perguntas parecidas. Tomo 500 microgramas e voltou a baixar. Não tomei há alguns dias. Aumento a dose? Medo de diminuir outras vitaminas. Cara, se tu tá tomando sozinha, se nenhum profissional avaliou os teus exames e tu não sabe se tu tem deficiência de outras coisas, eu diria não toma. Não toma, tá? Espera, toma, faz exames primeiro, marca uma consulta lá comigo. Aproveitem, gente, eu abri novas vagas em novembro, porque eu não vou ir pra São Paulo em novembro e eu vou atender apenas 2 semanas, que vou tirar 2 semanas de férias. Então eu abri novas vagas, tá? Pra vocês poderem se consultar, pra mais pessoas poderem se consultar em novembro. Tava fechadinho já, e aí eu abri algumas vaguinhas a mais, tá? Então aproveita, faça os exames, já mata essa curiosidade, já mata esse medo, faz a tua suplementação adequadamente. A consulta não é uma consulta que tu precisa fazer sempre, o tempo inteiro, ainda mais se tu já é uma pessoa saudável, tá, gente? É muito importante a gente avaliar o nosso status nutricional. E isso a gente só consegue ver pelos exames. Não vai começar a se entupir de B12 só porque tu virou vegetariano, porque tu pode vir a ter deficiência de ferro, tu pode vir a ter deficiência de ácido fólico. E aí não vai ser interessante. Tu não vai melhorar nenhum dos teus problemas, tá? Vamos lá. No que confiar? Como assim? No que confiar? Sou vegetariana há 3 anos e 6 meses, sem ovo, leite. 3 a 4 meses começou os sintomas. Tem que suplementar. Muito provavelmente. Mosquito. Sai. Tem que suplementar, tá? O idoso com diagnóstico de demência necessariamente precisa suplementar B12? Se a B12 dele estiver baixa, sim, precisa suplementar. Por que muitos veganos falam sobre tomar o suplemento de B12? E geralmente os não veganos não falam? Por preconceito. Porque quando a gente vira vegano, a gente tem que aprender Quando a gente vira vegano, a gente tem que aprender a estudar várias coisas diferentes, tá, gente? Então, a pessoa que ela vira vegana, ela ouve tanta asneira dos outros que ela acaba tendo que estudar. O profissional vegano, ele também ouve tanta asneira ao longo da vida dele que ele começa a ter que se profissionalizar cada vez mais, estudar cada vez mais, entender metabolismo cada vez mais. Então, por isso que para vegetarianos, veganos, a gente acaba falando, porque tem tanto preconceito que as pessoas falam, a dieta vegana não é boa, porque não tem B12, porque não tem não sei o quê, não tem não sei o quê. Então, o profissional vegano, ele tem que ir lá e tem que estudar aquilo para entender. Aí a gente vê que o onívoro tem tanta deficiência quanto o vegano também, tá? Então, na verdade, é um preconceito e um preconceito um pouco burro também, porque aí essas pessoas acabam passando deficiência, tendo deficiência de vitamina B12, não sabendo e achando que não precisam se preocupar com isso ao longo das suas vidas. Moni Ramos, ainda não sou veg, mas quero. Posso passar em consulta contigo? Gente, eu tenho até pessoas que não querem ser vegetarianas na minha consulta, tá? Eu sou médica de pessoas, não médica de vegetarianos. Eu sempre vou te orientar a ter uma alimentação mais baseada em plantas. Eu sempre vou te orientar para as tuas necessidades, tá? Se tu tiver ali um aumento de colesterol, eu vou te orientar. Se tu tiver um aumento de resistência à insulina, eu vou te orientar. Eu não vou te obrigar a parar de comer carne em nenhum momento. Eu não atendo só veganos. Então, tu pode sim passar comigo sem problema nenhum. Ainda mais se tu quer virar vegetariana, né? Melhor ainda, porque daí tu já vai aprender com alguém que vai saber te ensinar, né? E não com qualquer pessoa, nem com o Google. O que mais tem de pergunta diferente aqui? B12 sem lactose tem o mesmo efeito? Médica anti-veg receitou. E só vi depois que comprei. Cara, B12 com lactose é o auge, né? Da incoerência.
Qual que é a grande questão? Como essa tua médica é anti-VEG, ela deve ter te prescrito a B12 farmacológica, né? Que é a B12 que é vendida na farmácia, que é aquela citoneurin. E aí ali tem, além de corante, tem lactose, recipiente, tem um monte de outras coisas. E provavelmente é mais cara também. Então vai se consultar com um médico vegetariano. Gente, vocês têm que entender uma coisa na vida de vocês. Consulta é um investimento que vocês vão fazer na saúde de vocês. Se vocês não investirem hoje na saúde, vocês vão ter que investir quando vocês estiverem doentes. É muito melhor investir agora, enquanto tu ainda tá bem, do que ter que investir quando tu já tá mal no fundo do poço, sofrendo, tá? Pensem nisso, de verdade, assim, ó. O que tu prefere? Tu prefere esperar numa fila de uma farmácia, numa fila de um hospital, ou tu prefere ir no médico enquanto tu ainda tá bem pra ter certeza que tá tudo bem? Pra saber se ainda tá tudo bem. E num médico que acredita no que tu pensa. E num médico que vai ir de acordo com os teus pensamentos, que não vai te ridicularizar. É melhor tu ir num médico do convênio, que tu não vai gastar a consulta e ele vai te ridicularizar e te atender por 10 minutos? Ou é melhor tu pagar uma consulta que é sim mais cara, gente? Eu não vou dizer, a minha consulta, ela é mais barata do que a de muitas pessoas, mas eu não acho barata, porque eu ainda quero tentar acessibilizar o máximo que eu posso, assim, porém é impossível, porque eu tenho contas pra pagar também, né, gente? O meu trabalho, ele é um trabalho de, eu já fiz medicina, sei lá, fiz 6 anos de medicina, fiz várias pós-graduações, cada pós-graduação é, meu Deus, um rim quase. Então, infelizmente, a gente tem que se especializar, tem que estar sempre estudando. Então, não dá pra gente não cobrar pela nossa consulta. É 1 hora, é 2 horas do meu dia que eu fico olhando só pra uma pessoa, ouvindo todos os problemas dela, ouvindo toda a vida dela, perguntando sobre literalmente todos os aspectos da vida daquela pessoa, tentando organizar toda a rotina dela. Então, o que vale mais a pena? Tu não pagar e ir num médico do convênio, ou tu guardar um dinheirinho, botar isso como uma prioridade e ir num médico que realmente vai conseguir te ajudar, porque é uma pessoa que pensa dentro da tua filosofia. A gente tem que ir profissionais que combinam com a gente, porque senão a gente só vai ficar cada vez mais doente, tá? E aí, se tu não achar tempo e dinheiro pra cuidar da tua saúde, tu vai ter que achar tempo e dinheiro pra cuidar da tua doença. E isso é a maior verdade que eu já ouvi na minha vida. Não fui eu que inventei essa frase, mas é a maior verdade que eu já ouvi na minha vida inteira. Vamos lá. Alimentos veganos, ricos em B12. Não existe mesmo? Não existe. Tá? Realmente não existe. Por quê? Porque os alimentos vegetais, como eu falei antes, eles não absorvem B12. Os vegetais não absorvem B12 porque eles não precisam dela. Então a gente só tem B12 nos animais porque eles recebem suplementação, tá bom? Então vegetais não existem B12, não tem B12. Os únicos alimentos vegetais que têm B12 são aqueles que são fortificados, como por exemplo a levedura nutricional, que é aquele negócio tipo, parece um queijinho assim, ralado, que a gente joga em cima das coisas. A levedura nutricional, ela é fortificada com vitamina B12. Então, ela sim tem B12, uma B12 que tu pode confiar. Alimentos fermentados como kombucha ou então algas, eles têm uma B12 que é uma B12 corrinoide. Ela é uma forma da B12 que não é bem absorvida pelo nosso corpo. Ela não tem atividade de B12 no nosso corpo. Então, esta B12, ela não é ativa. Então, às vezes uma pessoa fala, mas eu tomei clorela e minha B12 aumentou. Sim, ela pode ter aumentado, mas ela não tá funcionando. Aí adianta de quê? A pessoa continua com sintomas, continua com uma homocisteína alta, continua com um pouco de perda de memória, confusão mental. E aí? Então, nem fica tomando essas coisas aí pra aumentar a B12, porque tu só vai se confundir quando tu olhar teu exame e pensar que tu tá top. Porque tu não vai tá top. Tem que suplementar, tá bom? Então, não inventa como que é? Essas modas. Não inventa essas modas de tem B12 na semente do melão, tem semente do cogumelo, tem B12 não sei o que lá. Não tem B12. Não tem B12 nos vegetais. Só nos alimentos fortificados e nos alimentos de origem animal, porque eles recebem suplementação, tá? Lembrem disso. Vamos lá, ver se tem mais alguma. Marcas veganas para comprar. Cara, manda suplementar, não compra pronto. Colho hortaliças aqui, ó. Colho hortaliças orgânicas e como sem lavá-la muito por conta da B12 que está na terra. Não faz isso, porque tu pode ter uma parasitose intestinal, tu vai pode criar ali sangramento intestinal, vai diminuir tua absorção de vitaminas e minerais, tu pode ter diarreia, que vai diminuir mais ainda tua absorção de vitaminas e minerais, vai desequilibrar tua microbiota, tu vai, por exemplo, ter diarreia que lava, tá? Diarreia lava tudo de bom que existe no teu intestino, então não vale a pena, tá?
Toma a tua B12zinha. Toma a B12zinha que é mais fácil, tá? Tomem a B12zinha de vocês, é mais fácil. Ó, eu sempre comi carne. Quando decidi virar vegetariana, fiz exame de B12 e já estava baixa. Por que os médicos não dosam B12 de carnívoros? Já tá respondida essa pergunta. Porque gente, eu tenho uma coisa, assim, eu tenho um problema, né? A comunidade médica, ela tem sérios problemas. E um deles é essa questão desse preconceito muito grande com vegetarianismo e veganismo e de achar que quem come carne não precisa nem fazer nenhum exame porque tá tudo bem. Sendo que várias pessoas já têm deficiência de ferro, já têm deficiência de B12, já têm deficiência de diversas coisas, e inclusive excessos também, excesso de colesterol, tá? Excesso de insulina no sangue, no corpo, e excesso de cortisol, e é isso aí ninguém fala, né? Então, é bem complicado ser um profissional vegano, assim, todos os dias tu tem que ficar lutando contra essas coisas ridículas. Existe alguma outra opção a cada tempo, blá blá blá. Eu tomo um polivitamínico que tem 2,4 microgramas de B12. Está ok como suplementação diária? Muito provavelmente não. Muito provavelmente está pouco, tá? Porque 2,4 é o que a gente precisa consumir ao longo do dia. Então, às vezes, para a grande maioria das pessoas, a dose é acima de 500 microgramas, tá? Que a gente consegue para realmente suplementar. Claro, se tu já estiver com a tua B12 super boa mesmo, aí talvez tu não precise. Bebês vegs precisam suplementar B12? Sim, precisam suplementar B12, tá? Se a mãe tiver a B12 super em dia, ela vai dar no leite. Então, até os 6 meses, assim, até nem precisa, mas depois daí precisa. Essas eram as mensagens que eu tinha pra passar pra vocês em relação à vitamina B12, tá? A vitamina B12, ela é uma vitamina um pouco chatinha, sim, porque ela é uma vitamina que falta pra grande maioria das pessoas, não é só pra vegetariano, nem só pra vegano. Então, isso é um preconceito, tá? Pensar que só veganos, vegetarianos vão ter deficiência de B12, a grande maioria das pessoas também tem, tá? Agradeço muito a participação de vocês aqui e lembrem-se, consultem-se com médicos que acreditam no que vocês acreditam. Consultem-se com profissionais que vocês se identificam, que tu olha para aquela pessoa e tu se identifica. Não busca encontrar um enjalecado sério que não vai olhar na tua cara ali atrás da mesa, porque essa pessoa muito provavelmente não vai estar nem aí para ti. Busca pessoas que vivem aquilo que tu vive e que vão estar querendo te ajudar realmente no teu processo. Elas não vão estar só querendo ganhar o dinheiro delas e sair, acabar o dia de trabalho e ir embora, tá? É minha missão de vida, é uma das minhas missões de vida isso, levar saúde, e não só saúde humana, mas saúde ambiental adiante, porque eu não acredito num mundo no qual o ser humano é saudável, mas o meio ambiente não é. Não existe saúde humana sem saúde ambiental. Então a gente precisa começar a pensar no impacto das nossas atitudes e das nossas prescrições como médicos. Um médico, um profissional de saúde tem que pensar no impacto da sua prescrição. Tu tá prescrevendo um alimento que tá impactando todas as nossas florestas, que tá causando destruição, desmatamento de todas as nossas florestas, ou tu tá prescrevendo algo que enriquece a biodiversidade? Está prescrevendo alimentos que fazem aquela pessoa se conectar com o que há de mais natural, com a natureza, que fazem ela se sentir parte, que fazem ela aprender a comer coisas coloridas, que fazem ela aprender a criar receitas que vão brilhar nos olhos dela, que vão trazer para ela emoções diferentes, tá? Que vão fazer ela se desconectar dessa sociedade que pensa que o caos é a normalidade. Pensem em tudo isso. Muito obrigada por terem participado, gente.